Ó, presidente, William, prefeito Edésio, nossa primeira-dama Uberlândia, amigos e colegas vereadores, em nome da Regina Flávia, minha esposa, que foi vereadora 3 vezes nessa casa, onde em uma delas teve a oportunidade de ter sido a mais votada, assim como a Priscila também, a vereadora Priscila teve esse privilégio. Em nome da Regina Flávia, saúdo todas as autoridades que estão no auditório. Queria dizer, presidente William, que para mim foi uma satisfação muito grande ter convivido esse ano de 2025 com a sua pessoa. É incrível como ninguém conhece ninguém. Para a gente se conhecer, não basta a gente ter uma relação rasa de cordial, de bom dia, de boa tarde, de boa noite, ou conviver num movimento social, de igreja, de aniversário, nas convenções sociais. Você só conhece verdadeiramente uma pessoa quando você tem oportunidade de ter uma relação mais estreita com ela. É assim com casamento, é assim com amizade, é assim com tudo. Às vezes um rapaz se apaixona por uma moça e a moça se apaixona pelo rapaz e depois vão morar juntos, vereadora Dorinha, e se separa. E eu tive vendo índices aqui no estado do Ceará, o índice de divórcio parece que está sendo, proporcionalmente falando, não é que esteja maior do que o de casamento, mas percentualmente falando, o índice de divórcio está aumentando mais do que o de casamento. Porque quando você começa a conviver intimamente com as pessoas, o caminho é a admiração ou a decepção. E a gente sentava, é verdade, presidente William, a gente se sentava aqui, lado a lado, e a gente que sempre foi de lados políticos opostos, e a nossa história política não foi uma história política de convergência, mas sim de divergência. Mas aqui nesse plenário, a gente pôde, em nome da civilidade, ter uma certa amizade. É logicamente que essa amizade, ela recoberta pelo manto da dúvida, pelo manto se pode confiar ou não, pelo manto de uma série de coisas que é peculiar e natural de toda relação. E quando você diz que naquele momento que a gente proseava e brincava aqui, e que na campanha, quando era meia-noite, que você me ligava na campanha, pá, é o William. E a Flávia dizia, rapaz, mas o que é que vocês conversam tanto depois da meia-noite? Vocês não têm nem amizade para tanto, para esse tanto. Assim, Flávia, realmente nós não temos amizade para esse tanto. Mas, na realidade, essa conversa que a gente tem com o William, todo final de noite, que eu vou para minhas paragens, ele vai para dele, cada um fazendo sua política, ela tem sido bem-vinda, tem sido terapêutica. E todo dia ele ligava mesmo, depois de meia-noite, como foi, como é que é? E a gente conversava, logicamente conversas não muito profundas, mas as poucas palavras que a gente conversava eram palavras de contentamento que fazia a gente seguir para frente. E naquele momento ali eu não queria nada dele e ele muito menos de mim, porque naquele momento ali não tinha nada acenado com relação à presidência, nem para um e nem para outro. Ali era
2 filhos de Deus tentando se eleger e sem nenhum interesse. E mesmo porque ele ia votar nele mesmo e eu ia votar em mim. Qual o interesse que a gente podia ter naquele momento? Mas ali nasceu, foi o embrião de uma relação e de uma amizade, né? Por falta de terapeuta, por falta de psicólogo, por falta de tudo, a gente se ancorou. Até que ele veio ser presidente desta casa, onde a gente teve a oportunidade de ter uma relação mais estreita. E eu lutei muito para que essa relação estreita acontecesse, porque eu via que dentro do William, não do William presidente, mas dentro daquele William que ele me ligava depois da meia-noite, tinha muitas qualidades, tinha um cidadão repleto de qualidades. Então, eu vi o William como uma pepita bruta a ser lapidada. E eu via nele uma força da natureza, uma vontade tão grande de executar e transformar as coisas. E ele trouxe para mim, durante este ano, ele trouxe para mim muita coisa que não é requisito, qualidade natural minha, e eu também acredito que devo ter trazido alguma coisa para ele. E que todo dia a gente falava, e sempre com relação a de 100% da nossa fala, né, William? 99,99% não é sobre presidência, não é sobre nada, é sobre as coisas do dia a dia. O William passa fazendo um relato das caçambas que ele está enchendo, das bitas que ele está botando, das motos que ele está vendendo, do dia a dia. Então, essa humanização, essa coisa, assim, rapaz, você é tu, né? Aqui nesse ambiente, a gente não pode falar assim, mas você, eu vou lhe dizer, você tem muitas qualidades, você tem tanta força, tem tanto que entregar ao mundo e às pessoas, e a gente foi se consertando. E a relação e a amizade verdadeira, nosso Oswaldo, é para a gente se consertar mesmo, que a gente é cheio de defeitos. Talvez eu trouxe para o William um pouco de resiliência, talvez eu trouxe para o William a aceitação do não, talvez eu trouxe para o William um pouco de calma, de compreensão da vida geral do mundo. E o William trouxe para mim uma inspiração. O que o William traz para mim é o que vai chegar o momento de eu falar do Edésio, mas é mais ou menos o que o Edésio traz para mim. É essa coisa do começo, meio e fim, né? Que muitas das vezes quem é mais intelectual, quem tem essa parte mais intelectualizada, tem dificuldade de auto-executar as coisas, doutor Marley. Tem essa dificuldade de ser resoluto. E o William trouxe para mim essa lição de resolutividade, de ter fé de fazer uma coisa, começar e terminar. Essa situação que quando você quer uma coisa verdadeiramente, você se entregar, porque se você não se entregar, se você não for o primeiro a acordar, se você não for o último a dormir, ninguém vai fazer isso por você. Você só consegue contaminar positivamente o ambiente se você for o maior exemplo. E aprendi muito com o William, com relação, nesse ano aqui de 2025, com relação a essa situação. Aí ele me animou tanto e me animava, e nosso Erasmo, com 30 anos de advocacia nas costas, se eu passar mais 10 anos sem advogado, doutor Marley, logicamente pelo volume de processo que eu entrei e tudo e tal, toda hora
chegando ações, chegando avisos para a gente se manifestar em processo tal, se manifestar em processo isso, Y, receber logo aquele alvará, preparar logo aquele RPV, lutar pela expedição daquela precatório. E muitas vezes, Oswaldo, essa situação aí, esses processos todos para se manifestar e tudo e tal, e às vezes eu não enfrentava e deixava para enfrentar quando tivesse mais perto do final do prazo e tudo e tal. E toda vez que o William passasse assim, rapaz, eu estou no Javara, eu estou no céu, eu estou comprando sua moto, eu estou no computador Oliveira aqui, hoje eu vou fazer aqui 10 processos aqui, hoje aqui, o RPV. Hoje aqui eu vou receber aqui o RPV, eu vou receber o precatório. E essa onda do William com esse negócio todo, o Fernando ficou logo animado. Eu sei, rapaz, que isso foi precatório meu nesse ano de 2025, RPV, e tudo no mundo. Aí o presidente William dizia assim, manda a foto. Eu não posso mandar a foto pela lei de proteção de dados, não, mas eu posso mandar o mesmo valor. e isso aí contamina a gente positivamente. Isso é que é uma verdadeira amizade. Quando lhe tira da letargia, quando lhe tira da mesmice, quando deixa dito para você, é mais do que um coach. Não tem esses coach por aí que paga curso caro de 5 mil, 6 mil, 10 mil reais. Quer coach melhor do que conviver com o William. O homem todo dia trabalhando, defendendo, fazendo tudo. Isso é inspirador, isso é maravilhoso. E não tem nada a ver com presidência da Câmara. Não tem nada a ver com nada. Essa Câmara esplendorosa, essa coisa maravilhosa que aconteceu aqui, esse exemplo é só um pequeno exemplo, uma fatia da vida dele. Não é que o William seja um cidadão perfeito e fosse a pessoa perfeita. Todos nós somos pessoas erráticas em algum momento da nossa vida. E tudo isso que ele trouxe para mim, em matéria de ter disposição, tudo isso que ele trouxe para mim, até processos novos eu estou pegando, gente. Fazia tempo que eu não estava aí, tem uma demanda reprimida de muito cliente meu, que o sonho era que eu aceitasse o processo, que eu aceitasse o inventário, que eu aceitasse tirar lá um alvará lá de alguém que faleceu e que tem um dinheiro para receber, que eu aceitasse fazer isso, que só se fosse, eu não, rapaz, eu estou com os gatilhos aqui, estou com os problemas aqui, e não vou querer não, e não queria. Depois de 30 anos de advocacia, eu advogo se eu quiser, se eu não quiser, não advogo. Mas você me trouxe isso. Peguei até uma clientela, claro que escolhendo, né? Enfim, que Deus me deu essa honra de poder escolher, que eu via que eram as coisas que era decente, que não ia me dar muita de cabeça e que era bom e que a pessoa valia. Ou seja, ele apertou botões em mim que eu não sabia mais nem que funcionava. E isso é que é uma boa amizade. E isso é que é uma amizade que bota você para frente. Tem presente maior do que esse? Será que tem? Porque é o seguinte, porque não faltou pessoas para chegar para mim, por exemplo, o Fernando, que trabalha comigo, eu considero assim o Fernando para mim, assim, tipo o Francão para o doutor Mato, no escritório dele. É como se o doutor Mato resolvesse ficar assim 2 ou 3 anos sem pegar nenhuma causa, aí o Brancão ficava doido. Aí o Fernando todo dia me pedia, rapaz, pelo amor de Deus, atenda, só fulano. É uma pessoa tão maravilhosa e é bom. Ele pedia, mas não apertava no botão. Tem que passar a semana lá mais aí. O William não me pediu para fazer nada. Absolutamente nada. Mas a questão é que é tão inspirador. Não adianta, porque eu digo, não adianta dizer. Você tem que dar um exemplo. É tão inspirador. É uma vibe tão verdadeira que você acaba despertando fazendo isso. E, logicamente, para encerrar essa parte aqui, e logicamente, prefeito Edésio e nossa primeira dama Uberlândia, eu procuro também, como amigo, como bom amigo, dar o meu melhor para o William, e também, como ele aponta erros em mim, apontar também, que não convém falar, o que eu posso dar para ele
poder dar conselho para ele ser uma pessoa melhor. Já que ele tem tantas qualidades e os erros são tão poucos, que consertemos esses erros. E quando eu vejo ele nesse ano de 2025 atendendo a algum conselho que eu possa ter dado, eu fico muito feliz e no sentido assim de dever cumprido como um bom amigo. E também eu acredito que ele também está no sentimento de dever cumprido nos conselhos que ele deu a mim, que eu acredito que em muita coisa eu mudei também com relação à minha pessoa. E se não fosse desse jeito, e se não fosse dessa forma, de nada tinha servido essa nossa empreitada. Com relação ao prefeito Edésio, muitas vezes, ainda hoje a gente estava brincando dessa amizade hoje minha com o Edésio, com relação a essa situação que nos envolve, essas prosas. A gente tem aqui uma brincadeira interna aqui, mas o Edésio já vai para o 5º ano de prefeito, presidente William. Ele já vai para o 5º ano de prefeito. E durante os primeiros 4 anos de mandato dele, ele tinha um profundo respeito por mim e eu por ele, mas não necessariamente a gente era amigo. Eu respeitava o prefeito Edésio, certo? E logicamente, nunca foi descumprido nada de parte a parte, de expectativa que a gente esperava de um e de outro, mas era apenas um respeito. Aí, logicamente, que eu tive 4 anos para estudar a pessoa do Edésio. Pessoa, ser humano, cidadão, não é prefeito não, ser humano, cidadão Edésio. E ele também teve o mesmo tempo para me estudar, certo? E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que gosto da amizade da pessoa física Edésio, não é do prefeito Edésio, e o prefeito e o Edésio também gozam da minha amizade pessoa física, e que também 99,9% das coisas que a gente conversa e fala é sobre família, é sobre visita nas paragens, e as paragens que a gente vai, muitas delas não é nada glamurosa, mas que nos faz feliz. E também o Edésio tem uma coisa muito importante, que ele consegue ser feliz com coisa pouca, ele consegue ser feliz em qualquer lugar, e consegue ser feliz com pouquíssimas coisas, não precisa. Não é que a gente que consegue ser feliz com coisas simples, que não goste de ver e não vá para as coisas boas, não. Ninguém tem nada contra. E quando tem oportunidade, a gente vai. Mas é muito bom quando a gente é feliz com coisas simples. E isso é muito bom. Você já imaginou se fosse interceptada uma conversa telefônica nossa, conversando o que a gente conversa, fala o que a gente conversa, ele não ia acreditar, sabe? Eu não acredito não, que esses dois ficam conversando isso sobre filho indo para a escola, sobre os filhos fazendo isso, o filho vai fazer uma prova, ou então abrindo uma miniatura de um ônibus e os filhos lá abrindo e tal. Coisas simples, coisas do dia a dia, que é profundamente humano. E logicamente que, como o William diz, e foi muito feliz em dizer, logicamente que essa amizade, essa interação que hoje a gente goza, graças a Deus, do Edésio, tanto é, Edésio, que muitas vezes essa pessoa diz assim, o prefeito passa e o cara nem ficou amigo. Não ficou amigo, cara. Você tinha respeito pelo prefeito, o prefeito tinha respeito por você. Ele não ficou amigo porque não era amigo. E eu posso dizer, Edésio, hoje, sem errar e não tenho medo, com 30 anos de política, um dia você não vai estar mais prefeito, mas o seu amigo vai estar aqui para a gente conversar toda hora do dia. E, logicamente, essa nossa amizade não seria possível, como o William mesmo já disse, não seria possível sem a anuência, não seria possível sem um acompanhamento, não seria possível sem o passo a passo da Umberlândia, né? Logicamente que esse gostar, esse carinho, essa admiração, ela perpassa profundamente
pela pessoa da Uberlândia e pela pessoa da Flávia. Que a Flávia hoje é uma pessoa completamente realizada e feliz, quando eu estou conversando com você, Adés, ou quando eu estou conversando com o William, e ela morre de rir e não acredita que a gente conversa as coisas que a gente acredita. Sabe? Não acredito não que eles estão conversando a situação dessa e tudo e tal. Ou seja, isso é que é a vida, isso é que é a vida. Assim é que a gente é feliz. Né? Dificilmente hoje, para encerrar essa fase aqui, dificilmente hoje, um cara que é político, conversando com outro cara que é político, não vai falar sobre política. Mas fazer aquela música, mas esse não é o nosso caso, né? Esse não é o nosso caso, não é verdade? Então, o que aconteceu nesse ano foi uma aula de humanidade, foi uma aula, acima de tudo, de ser disciplinado. Foi uma aula de dizer, eu digo, inclusive, presidente, eu queria que você respondesse com suas próprias palavras. Nas primeiras vezes que você foi presidente dessa casa, e eu olhei para você e eu disse assim, só tem um jeito, William, de fazer as coisas. Qual é? Diga aí. Fazer a coisa certa. É isso que eu penso. Apesar de, como você diz, lógico, para me conhecer, tem realmente de conviver. E eu vivo bem com isso. Porque eu não faço questão de conviver com muita gente mesmo, não. Eu faço questão de conviver com quem eu gosto. Eu vou me dar. Será possível que a gente só passa uma vez no mundo e a gente é obrigado a conviver com quem não gosta? Né? Assim, fui eleito esse monte de vezes até agora, e não é por isso que eu não vou deixar de ser reeleito se eu for novamente. Então, eu não vou mudar o meu modo de ser e a minha essência para agradar todo mundo, porque eu não vim para o mundo para agradar todo mundo, não. Eu vim para o mundo para agradar as pessoas que merecem ser agradadas. Né? Eu não tenho e também não tenho essa necessidade e convivo bem com essa situação. Mas o que eu fico mais contente e feliz é que quem tem nesse mundo, que não foram muitos, foram pouquíssimos, que tiveram a oportunidade de ter uma relação estreita comigo, não se decepcionou não, porque se a pessoa se decepcionar, quem se decepciona mais sou eu. Será a minha maior decepção se alguém que verdadeiramente tem relação estreita comigo se decepcionar. E presidente, e com relação a você, você aumentou o nível desta casa, aumentou muito o nível desta casa, e que os próximos presidentes vão ter que, pelo menos, igualar, manter o que você fez, mas foi uma situação positiva, e, logicamente, que esta casa ela ficou um pouco assim, mais à vista, tanto fisicamente falando, como mobiliário, porque o prefeito que nós temos hoje é um prefeito que fez tanta mudança, foi um prefeito que botou o nível tão em cima, que, de repente, ele também obrigou que a gente subisse o nível aqui. Porque anteriormente, nos outros prefeitos, ninguém nem percebia que a Câmara de Coreaú, que o prédio, o Uberlândia, tudo, anteriormente ninguém nem percebia que o prédio da Câmara não era à altura, que o mobiliário da Câmara não era à altura. Não dava para perceber muito, não. Mas o prefeito botou o nível lá em cima e veio um presidente que quebrou todos os paradigmas e, na realidade mesmo, dotou essa Câmara por tudo que podia ter dotado e que a gente sonhava para o momento e só não fez mais, quiçá, porque é um prédio que é num terreno pequeno, que só se verticalizar, porque não tem mais como crescer por lado e nem para canto nenhum, e talvez ninguém tenha recurso o suficiente para verticalizar, mas quem sabe. Então, os outros presidentes vão ter essa missão de manter o que foi feito e de preservar, e que, presidente, para encerrar mesmo agora, você resgatou duas coisas importantes aqui dentro dessa casa, que foi a união
e a amizade de todos os vereadores e também a nossa autoestima, que culmina com a nossa dignidade. Muito obrigado.